Olá, meus amores, voltamos. E agora a gente voltou para falar sobre a nossa atividade de matemática. Na verdade, duas atividades. Aquela atividade que a gente faz em sala e aquela outra atividade que a gente deixa para fazer em casa, porque hoje vocês só vão ter aula de Pró Rosineide. Hoje a manhã inteira é comigo. Pois bem, eu falei já para vocês que hoje a nossa aula de matemática a gente vai continuar falando sobre os números. Eu já sei que alguns de vocês conhecem, reconhecem os números, sabem as quantidades, sabem associar as quantidades aos números, e isso já é maravilhoso, porque isso já facilita a sua compreensão em relação a tudo mais que vier de matemática, tá certo? Pois é, como a gente vai falar sobre os números, vocês já sabem que para a gente formar qualquer número, qualquer algarismo, a gente só precisa usar esses algarismos iniciais aqui, ó. Veja como o homem é esperto. Ele precisava, a gente já ouviu também essa historinha aí nas aulas de pró, o homem sentiu a necessidade de contar as coisas em maior quantidade, porque antes ele ficava medindo com pedrinhas, com nozinhos nas cordas, com risquinho nos ossos. Só que aí, à medida em que os rebanhos dos homens foram crescendo, eles sentiram a necessidade de criar números maiores. E aí, para isso, para eles realmente criarem esses símbolos que identificassem os números, eles precisavam elaborar uma sequência. E aí, veja o que eles pensaram. Ó, eles criaram só esses algarismos aqui, ó. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Apenas com esses algarismos, eles associando uns aos outros, a gente pode formar o número que a gente quiser. E esses números que a gente formar, que bem entender, eles vão indicar quantidades. Então, apenas com esses algarismos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, apenas 10 algarismos. Apenas 10 algarismos. Eles formam qualquer outro que a gente queira. Ó, o 0, ele indica o conjunto vazio. Ele só vai ter um peso de valia, de quantidade, quando ele vier associado a um outro número. Quando ele vier sozinho, ele vai ser sempre o conjunto vazio. Mas quando ele vier associado a um outro número, aí ele ganha um peso, aí ele ganha uma quantidade, um quantitativo. O 1, que é o número que vocês já sabem, ó, ele equivale a uma unidade. O 2 a 2 unidades. O 3 a 3 unidades. Ó, ontem os coleguinhas estavam fazendo esses desenhos para mostrar para a Pró como já sabiam. 3 unidades, é como se fossem os 3 carocinhos de feijão. O 4, ó, 4 unidades, ó, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. O 5 equivale, ó, a 5 unidades, ó, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. O 6, este aqui, ó, ele equivale a 6 unidades, ó, vou contar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7, ó, este aqui, ó, cortadinho no meio, ele equivale a 7 unidades, ó. A Pró também vai contar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar aqui mais uma porque a minha caiu.
5, 6, 7. O 8, ó, esse aqui que parece ser uma bolinha em cima e bolinha embaixo, equivale a 8 unidades. Então, para eu ter 8, eu preciso de 8 coisas, de 8 objetos, ó. Quer ver? Vou contar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar aqui em cima, 6, 7, 8. O 9 equivale a 9 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10, aí o 10 ele já é uma dezena. Como é que eu vou fazer o 10? Como o 10 é uma dezena, eu vou pegar o número 1 da uma dezena. E olha, vocês lembram que lá no início eu falei que o 0 era conjunto vazio, mas ele passava a ter quantidade, a exercer posição de quantidade quando ele se juntava com um dos outros números? Pois é, ó. Quando ele se junta ao 1, ó, logo em seguida, 10, uma dezena. Porque vejam, ó. Olha como o homem pensou para poder ir fazendo essas associações para outros números, ó. 10. O 10 é igual a 10 unidades. Vou contar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí olha o que o homem pensou. Cada vez que eu juntar 10, para eu não ficar com 10, porque aí aumenta muito, que foi esse pensamento que ele teve para poder diminuir a quantidade de pedrinhas que ele guardava quando estava medindo o tanto de ovelhinhas que saía do curral. Então, ó, 10. Todas as vezes em que eu formar 10, eu troco por uma barrinha dessa, ó, que é uma dezena. Formei 10, troquei por uma dezena, que é exatamente, o número 10. Uma dezena, 10. Pronto, então todas as vezes em que eu formo 10, eu agrupo 10 elementos, eu posso trocar por uma dezena ou pelo número 10. Tá vendo? Aí, para eu formar os outros números, quando eu tenho uma dezena mais uma unidade, 11. Aí, olha o que vai acontecer. Cadê o 11? Olha o que vai acontecer. 11. Quando eu tenho uma unidade, que é 10, mais uma dezena, que é 10, mais 2 unidades, 12. Se eu juntar esta dezena com mais 3 unidades, olha só o que já vai formar. 13. Se eu juntar uma dezena, por isso aqui, ó, se você observar, ó, o número 1 vem sempre antes, é porque ele representa a uma dezena, ó. Uma dezena mais 3 unidades, ó. É como se fosse isso aqui. Deixa eu colocar aqui direitinho, ó. Colocar assim. Eita. Ah, agora sim. Assim, pronto, ó. Uma dezena mais 3 unidades, 13. E se fosse esta uma dezena mais 4 unidades? Se fosse essa uma dezena mais 4 unidades, ó, 14. O 1 dá uma dezena e o 4 das 4 unidades, 14. E se fosse esta
uma dezena mais 5 unidades. Ó, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Aí seria, ó, 15. Uma dezena e as minhas 5 unidades. 15. E este 1 aqui, ele vai sempre representar a uma dezena. E se fosse uma dezena com mais 6 unidades? Uma dezena com mais 6 unidades, olha, 16. Uma dezena e as 6 unidades. E se fosse essa uma dezena com 7 unidades? Aí, ó, 17. Exatamente. Uma dezena mais 7 unidades, 17. E se fosse a dezena, uma dezena, com mais 8 unidades? 18. E se essa uma dezena fosse junto com mais 9, lembre-se que quando chega no 9, vai virar dezena. Vai para outra dezena, já vai aumentar uma dezena, tá vendo? Ó, uma dezena mais 9 unidades, 19. Aí vejam, se aqui já tem 9, quando eu colocar mais 1, vai ficar 10. E vocês sabem que todas as vezes em que se agrupa 10 elementos, o que que acontece? Troca por uma barrinha. Então, eu agora, ó, tenho 2 dezenas. 2 dezenas é 10 mais 10, que é igual a 20. Eu vou colocar aqui no papel para vocês verem. 10 mais 10, que é igual a 20. Então, o 20, ele representa 2 dezenas, ou 2 dezenas representam 20. Muito, muito, muito simples da gente compreender. Ó, vou colocar aqui. 2 dezenas, então, ela vai ser representada pelo número 2. 2 dezenas, ela vai ser representada pelo número 2. E aí, ó, olha a hora de eu acrescentar o 0. 20. 20, o 2 e o 0, 20, que equivale a 2 dezenas. Quer dizer que eu juntei, que eu agrupei 2 vezes 10 elementos. Quer ver?